teclado quanto na bateria. E a irmã falando dessa liderança com os adolescentes também, é uma coisa muito boa, né? E isso me traz muita gratidão, mas louvor ao Senhor. Qual é o nome da irmã? Marcela? Deixa. Eu esqueci de falar, né? A classe dos adolescentes é 12 mais, 17 menos. Quem tem mais a partir dos 12 anos pode frequentá-la, né? E quem tem abaixo de 17 também. Os acima aí já não. E os abaixo também de 12 também ainda não. Tudo tem seu tempo. Marcela, chama as crianças, vem aqui com elas, vamos orar por elas. Não? Já foram? Já subiram? Então você representa aqui as crianças. Vamos, Marcela representa as crianças aqui. Vamos orar no nome de Jesus. Crianças, adolescentes, esse ministério que a Marcela está assumindo, ministério abençoado, né? Que a irmã, com certeza, vai ser usada pelo Senhor. Nós, como igreja, devemos fazer o quê? Orar por ela. Tá bom, irmãos? Preste atenção. Não é orar agora só, é orar por ela. A ideia aqui é gravar uma ideia de oração pela Marcela, porque Deus tocou no coração dela através do Espírito. Aliás, a irmã Marcela falou sobre esse chamado através de missões mundiais. Missões já começa no nosso lar, amém? Começa na nossa comunidade, começa na nossa igreja. Marcela foi tocada pelo Espírito Santo, poder do Espírito Santo, né? É que Deus continue usando ela, e a gente vai fazer esse compromisso aqui de orar por ela, começando aqui, agora. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a Marcela e todos os professores para que possam estar cuidando das nossas crianças e dos adolescentes. Que o Senhor continue fortalecendo, orientando, dando sabedoria, discernimento, fazendo a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Cuide dos nossos pequenos, dos adolescentes, das crianças. Cuide deles, ó Deus, proteja de todo o mal e abençoe os nossos professores. Que a educação cristã seja relevante na vida dessas crianças, desses adolescentes, através desses professores. No nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a Marcela, esse chamado dos adolescentes, que ela seja uma bênção e que esta igreja esteja cheia de adolescentes para a honra e glória do teu nome, como também de jovens e de crianças. Para a honra e glória do nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Isso me fez lembrar uma história, rapidamente eu conto aos irmãos. O pastor me contou, essa história me marcou. Ele foi assumir uma igreja, escuta essa, irmã, foi assumir uma igreja. Chegando nessa igreja, obrigado, irmão, Deus te abençoe. Chegando nessa igreja, tinha um zelador, escuta essa, hein? Tinha um zelador que vivia com a chave de todos os armários, né, da igreja no seu pescoço. Eram várias chaves. Ele achava aquilo estranho, né? E aí ele percebeu que o teclado, o piano e a bateria, quando o Ministério de Louvor não estava cantando e usando, estava dentro de um grande armário que o Ministério de Louvor fez, a administração fez, trancadinho. Aí o pastor estranhou aquilo. E aí as crianças da igreja, né, viam o Ministério de Louvor tocar e queriam tocar o instrumento, mas assim que acabava o ensaio e a música da igreja, esse irmão, essa irmã, com essas chaves, pegava tudo e botava dentro do armário. Aí o pastor fala assim: minha irmã, um dia chamou ela no canto, cuidado, com amor, com discernimento, você, minha irmã, por que você está trancando o armário com o piano, com o teclado, com a bateria? Ela, pastor, eu tranco essas coisas porque as crianças vão desafinar. Eles desafiam os instrumentos. Não, por isso, para cuidar dos instrumentos, a gente fica deixando eles trancados. Aí o pastor falou uma coisa para ela: minha irmã, a partir de hoje, eu, como seu pastor, te peço, nunca mais tranque os instrumentos da igreja. Deixe esses instrumentos de fácil acesso para que todas as nossas crianças possam mexer e tocar, porque eles são os próximos ministros de louvor da igreja.
Se a gente não trazer dificuldade para eles, quem vai assumir o lugar dos nossos ministros que estão aqui agora? Afinação, seu de menos, a gente paga, afina de novo, a gente chama um ministro de louvor, a gente faz a afinação tudo de novo. Mas o dom exercido por essas crianças não tem dinheiro que pague. Isso marcou minha vida. E quando eu vejo crianças, né, tendo essa facilidade de tocar o instrumento, por isso que eu penso, né, eu falo isso na minha igreja. Chega uma criança lá, fala assim, eu não tenho, eu quero treinar. Lá tem um teclado que está parado. Tem um baixo que, triste essa semana, de ficar sabendo que o baixo lá está ruim e que fica trancado. A gente está sem instrumentistas hoje na igreja, os instrumentistas foram embora, pós-pandemia, né? Foram embora. Isso não é uma coisa só da minha igreja, tá, Leandro? Não é só da minha igreja. Pós-pandemia, foram embora, e aí o baixo ficou trancado, e eu fiquei triste que o baixo não dá nem mais para consertar. A gente vai ter que, infelizmente, jogar fora. E o teclado está parado. Por isso que quando uma criança chega, eu falo para todo mundo, eu falo mesmo nessa assembleia, eu sou aqui que fala, se aquela criança que está querendo aprender quer levar o teclado para casa, leva para casa. Para ele treinar, para aprender, no domingo ele traz com os pais. Para ele treinar, aprender e para exercer o ministério. Não sei se você está entendendo isso que eu estou dizendo. Está entendendo? Diga amém. É assim que a igreja cresce. A igreja prestou um tempo a bateria, ficou lá em casa para o Guilherme ficar pegando. Exatamente, olha só que coisa boa. Quer dizer, a bateria, né, para algumas igrejas é assim, é bom estar gravado, eu quero que você ouça isso. A bateria, o púlpito, para algumas igrejas é santo, é sagrado, não pode sair do templo. Que besteira, meu irmão. Isso aqui é para ser usado, utilizado para a honra e glória do nosso Deus, aqui e além do templo, porque nós somos a igreja de Cristo, amém? Amém. E ele foi igreja de Cristo lá, aprendendo no seu lar. E se hoje ele está tocando com essa desenvoltura, você, como pai, agradeça ao Senhor Jesus que usou os irmãos dessa igreja para permitir ele ter que levar essa bateria, né, na sua casa para que ele pudesse tocar. Então a gente pode dizer, obrigado, Jesus, por isso. Que coisa maravilhosa. E que assim seja, entendeu? Não tem nada aqui, eu penso assim, não tem nada aqui que não possa ser utilizado pelas pessoas para glorificar o nome de Jesus, entendeu? Então isso é muito importante para cada um de nós. E a palavra que Deus colocou no meu coração vai para esse caminho, né? Esse caminho de confrontação, o Evangelho nos confronta a mudar todos os dias, né? E uma das coisas que Deus tem falado no meu coração é sobre desculpas ou autojustificação. Desculpas ou autojustificação. Tem pessoas, e começo aqui essa minha provocação, essa mensagem, tem pessoas que têm uma facilidade enorme, e eu estou falando, meu irmão, que isso aqui serve para mim, que eu era também assim. Que o Evangelho me transformou, e tem que transformar, porque eu sou perfeito, eu falo aqui em Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Estou no caminho, não sou perfeito, mas toda vez que eu ouço esta mensagem que movimenta o meu coração, eu quero dividir isso com vocês para movimentar o coração de vocês, para que vocês não sejam como eu era. Eu encontro pessoas assim na minha igreja, na minha comunidade, no meu trabalho, gente que adora dar uma desculpa ou auto-justificar, né? E o que é isso? Pessoas que no dia a dia da nossa vida, para não fazer alguma coisa, arranjam uma desculpa que até às vezes é bem plausível, como nós vamos ler na Bíblia. Uma boa desculpa, um bom argumento para não fazer, para não ir de encontro ao outro, para não servir ao outro. Uma boa justificativa.
Eu era assim. Eu lembro, eu trabalhei na Casa Vídeo por 13 anos. Quando eu conheci a minha esposa, aliás, hoje eu estou com a primeira dama, graças a Deus. A minha esposa está aqui hoje, agradecendo ao Senhor, a irmã Chile, e meu filho Samuel está aqui também. Quando a minha esposa me conheceu, eu trabalhava na Casa Vídeo. E trabalhando na Casa Vídeo, no comércio, eu quase não tinha tempo para ir para onde? Para a igreja. E aí, eu pegava uma muleta chamada cansaço e falava para o meu pastor à época, pastor Sérgio, falando assim: pastor, eu não vou ajudar lá na igreja hoje porque eu vou aproveitar o domingo para só dormir, só descansar. É uma boa justificativa, meu irmão. Você está trabalhando de segunda a sábado no comércio, você tem hora para entrar e não tem hora para sair. E na Casa Vídeo era assim, né? Graças a Deus teve um período trabalhando lá, antes dela entrar no período que os irmãos devem ter acompanhado, que foi da crise, quando o dono foi preso, inclusive, né? Pela Receita Federal. Antes da crise eu estava muito bem trabalhando no RH, então o RH era mais flexível, né? Trabalhava, tinha hora para sair, mas quando eu teve essa grande crise, eu voltei para a loja, porque o RH terminou, acabou o RH, terceirizou o RH, e quem trabalhava no RH, algumas pessoas, nem todas, né? Muitas pessoas foram mandadas embora, trabalharam nas lojas. Aí eu voltei para a loja. Então, a minha esposa viu quando eu trabalhava em Botafogo, né, amor? Que eu chegava em casa, a loja lá em Botafogo era uma loja que ficava aberta 24 horas. 24 horas. Loja lá na praia de Botafogo. Aí eu pegava no segundo horário. Pegava à tarde e saía às 22 horas. Eu chegava em casa quase 1h da manhã. Então, o dia que eu tinha de folga, descansar, né? É uma boa justificativa descansar. É uma boa. Mas eu lembro que, com isso, eu deixei de participar de muitas coisas. É aqui? Pode. Aqui está legal. Eu lembro que, devido a essa minha auto-justificativa de não ir, eu deixei de participar de muitas coisas importantes na igreja. Que hoje eu me arrependo, sabia? Me arrependo muito. Eu deixei de participar de obras missionárias que a igreja fez com irmãos. Essa época de missões mundiais, por exemplo, a igreja recebia missionários de fora, né? E algumas vezes eu não estava lá. A gente é bom de dar desculpa. E sabe, Jesus nos confronta, queridos. A gente vai ver isso lendo o Evangelho. Jesus conta uma linda parábola a respeito desse assunto, de auto-justificação. Convido você a ler a sua palavra, a sua Bíblia, ou ver aqui no telão, abrindo aí sua Bíblia em Lucas. Capítulo de número 10. Você pode ver aqui no telão também, para quem não trouxe. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Bom, lembre-se daquilo que vocês sempre aprenderam aqui nessa igreja com o nosso querido pastor e professor Ricardo. Lembre-se do contexto. Essa parábola não pode ser interpretada fora do contexto dela. O capítulo 10 é provocador, que é a missão
Os 70, os discípulos. E aí, Jesus manda de 2 em 2 para anunciar o Evangelho, né? Já que a gente está falando sobre missões aqui também nesta noite, missões mundiais. E aí, no versículo 25, Jesus se encontra aqui numa boa provocação. Certa ocasião, um perito na lei, notem que em algumas versões, aí a gente está trabalhando a nova versão internacional. Algumas versões chamam esse perito de intérprete, outras versões de doutor, outras versões de mestre da lei. Tá bom? E aí o contexto de entender que esse perito, ou mestre, ou doutor da lei, era uma pessoa que conhecia muito bem a Torá. Amém? Conhecia muito bem. E vocês vão entender aqui, né? Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Outra coisa importante. Ele teve uma motivação. E a motivação está ali. A motivação era de colocar Jesus à prova. Essa era a motivação dele. Esse texto de Lucas se encontra também em Mateus e em Marcos. Quando vocês lerem a parábola do bom samaritano, vocês vão notar que só Lucas fala que esse período colocou Jesus à prova. Marcos, por exemplo, fala que ele tinha boas intenções. Então há uma, tinha boas intenções a confrontar Jesus. Mas como o livro de Lucas, na sua particularidade, Lucas, o médico, fez o quê? Uma investigação. Ele entrevistou várias pessoas que conviveram com quem? Com Jesus. E vocês notem a riqueza do texto de Marcos, escrito para gentios, não judeus. A riqueza de mostrar as várias particularidades que você não vai encontrar nem em Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, e nem em Mateus. É particular dos livros sinóticos, ou parecidos, paralelos, particular em Lucas. E eu gosto da versão de Lucas. Inclusive o comentarista que eu acompanho, que eu leio muitos, o Champlin fala a mesma coisa, né? Dessa particularidade dele falar que esse mestre queria confrontar. Esse perito da lei queria confrontar Jesus, né? Botar Jesus à prova. Mestre, que farei? Perguntou, o perito, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Isso aqui é importante também. Isso aqui é muito importante. O nosso Jesus é o mestre dos mestres, ele é o melhor e maior de todos os professores. Amém? Isso aqui é um exemplo de gente que é Jesus. Porque ele ensinava, a maioria das vezes, com perguntas, com provocações. Conhecendo o coração do doutor da lei, do intérprete, ele fala assim, como você interpreta a lei que você conhece bem? Aí, vamos lá, dar sequência. Ele respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Parem. Aí, ele está citando Deuteronômio. As pessoas pensam que foi Jesus, que resumiu, os 10 mandamentos. Mas já na época, porque as pessoas falam isso, os rabinos da época já levavam em consideração
esses 2 mandamentos como os mandamentos o quê? Principais. Tanto que quem responde é quem, queridos? Não foi Jesus. Quem está falando aqui é o mestre da lei. Ele está resumindo aqui os 10 mandamentos. Mas o mais interessante, prestem atenção, igreja, que tem muito a ver com aquilo que a gente está fazendo aqui hoje à noite. Noite de missões, noite que a gente olhou pelos nossos pequenos, que a gente está valorizando as crianças, as pessoas que estão ouvindo o chamado, que estão obedecendo. Marcela, o que isso tem a ver? Essa segunda parte aqui, ó. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Porque a primeira parte dos 10 mandamentos, essa é a provocação que Jesus vai fazer. A primeira parte, eu não preciso de você. Está entendendo? A primeira parte, eu não preciso de você. A primeira parte é parte de uma igreja que está crescendo no país, no Brasil. A igreja isolada, que só ela, somente ela, esse, quer cumprir a primeira parte dos 10 mandamentos, resumido em 2 aqui, falando aqui, olha, eu amo o Senhor. Eu busco o Senhor. Eu faço a minha devocional. Eu oro. Eu faço a minha parte, adorando o Deus Todo-Poderoso. Só que não para aí. E essa é a provocação do Evangelho. Vamos ver por quê. Próximo, por favor. Jesus disse: você respondeu corretamente. Jesus é lindo demais. Jesus está valorizando ele. Oi, parabéns. Parabéns, se conhece, cara. Você conhece, rapaz. Você conhece, rapaz, parabéns. Você resolveu muito bem. Sabe aquelas leis todas? São mais de 600, querido. Os 10 mandamentos, os queridos fariseus, saduceus, eles fizeram várias ramificações dos 10 mandamentos. Foram mais de 600 leis que os judeus cumpriam. Parabéns, Jesus falou. Resumiu bem lá aquelas leis todas de vocês. Respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Aí Jesus provoca. Faça isso o quê? O que ele respondeu? Ama o Senhor de todo o coração, de todas as suas forças, e ama ao seu próximo. Aí Jesus falou: beleza, respondeu bem. Então, faça isso e viverá. Aí há uma provocação que a gente tem que entender. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente não pode isolar ela. Algumas pessoas podem pegar esse texto e imaginar que se você fazer o bem para os outros, você será salvo. E aí há um equívoco de interpretação exegética. Que isso não pode estar desconectado com uma coisa que nós aprendemos desde sempre. O que salva é a graça. E graça é favor imerecido. Jesus aqui está falando a respeito de alguém que já passou pelo esse processo de, como ele falou com Nicodemos, né? A gente está falando desse Espírito Santo. Nós cantamos isso aqui hoje, que sopra. É o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, você está sentindo? É o quê? O vento? O vento sopra onde quer. Esse vento do Espírito que a gente busca, que a gente suplica que sopre aqui e agora aqui, nessa minha passagem, nessa minha palavra, esse vento é o vento que Jesus espera que transforme a vida tanto de Nicodemos quanto desse mestre da lei. Você viverá porque você sabe que o caminho é Jesus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, meu amigo, faça isso e viverá. Aí olha só o que acontece.
Ele, o mestre da lei, porém, porque queria justificar-se, em outras versões, auto-justificar-se, dá uma desculpa. Em outras, uma linguagem de hoje, perguntou a Jesus. Preste atenção, esta é a palavra. Quem é o meu próximo? A parábola do bom samaritano, o objetivo dela é responder isso aqui. Tem gente que fala que a parábola do bom samaritano, de forma às vezes equivocada, é para falar de uma religião falsa, que tem o saduceu e o levita. Mas, na verdade, Jesus usa a parábola do samaritano para responder quem é o meu próximo, que é a pergunta do levita, do período, né, do mestre da lei. Quem é o meu próximo? Então vamos lá. Jesus vai contar a parábola. Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando o homem quase morto. Obrigado, pode continuar. Parei. Coincidentemente, tem uma outra versão que eu prefiro, né? Que é mais irônica. Estou tentando lembrar, não sei se a minha versão, eu gosto, que as pessoas às vezes falam assim, Jesus era irônico às vezes, irmãos. Era irônico. E aqui ele foi irônico. Totalmente irônico. Deixa eu ver aqui numa outra versão, eu acho interessante essa palavra aqui. Hã? Hã? Casualmente? Não, tem outra. Eu gostei de uma outra que eu vi, deixa eu ver aqui, que eu botei aqui, peraí. Versículo 30. 10, 30. Outro versículo. Aqui, ó. Aconteceu. Ele usa, né, essa língua. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Aconteceu que descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo, passou de largo. Uma coisa importante: sacerdote, ele tem uma boa justificativa para passar de lado. Lembra que eu falei que às vezes a gente tem boa justificativa para a gente não aceitar o chamado de Deus? Ele tinha uma boa. Vamos pensar no sacerdote do Antigo Testamento. Levítico. O sacerdote, lembre-se que no versículo anterior, esse homem estava na beira da estrada, foi espancado e lá Jesus fala, quase morto, provavelmente ensanguentado. E o sacerdote, no Antigo Testamento, ele não poderia ter contato com o quê? Com sangue. Ele não poderia ter contato com sangue, porque se ele tivesse, ele ficaria, segundo Levítico, uma semana se purificando para apresentar os pedidos do povo a Deus. Então ele deixaria de fazer a sua ação religiosa no templo. Então é uma boa justificativa. Eu penso, como um comentarista que eu li aqui que falou, que eu achei interessante, acredito que as pessoas que estavam vendo essa parábola devem ter olhado para Jesus, beleza. Não tem como o sacerdote
ser parado e ajudado esse cidadão que não fala que era pobre e nem rico, que está quase morto na estrada. Boa desculpa, boa justificativa. Acredito que o público que estava ouvindo a parábola, ninguém ia recriminar esse sacerdote, entendendo o contexto da época, porque o sacerdote deveria estar puro para apresentar sua oração a Deus. E o próximo a mesma coisa, porque o próximo, no próximo versículo, como Jesus fala de forma irônica, e de igual modo também o levita. Quem era o levita? Antes que você me responde que levita era quem cantava na igreja, eu vou falar para vocês, não mesmo. Levita era quem cuidava do templo. Aliás, era uma tribo da época, a única que poderia ser sustentada pelo templo. Sustentada. Porque eles viviam cuidando. E quem que cuidava do templo? Dos utensílios, limpar, arrumar, ralar. Entendeu? Cuidar do templo. Zelador. Ninguém chama zelador de levita. Ninguém chama zelador de levita. Ninguém. Ele cuidava do templo. E era sustentado para fazer isso. E o levita, segundo o Levítico, de igual modo, para ele entrar e tocar nas coisas que eram consideradas santas do templo, ele não poderia também tocar em pessoas com sangue. Muito provavelmente uma boa justificativa também, de não ir lá e ajudar o homem que estava precisando, como sacerdote. Só que o próximo, ali, Jesus é demais. Jesus é demais. Ele poderia, para agradar a multidão, falar que esse terceiro poderia ser um judeu. Não, um gentio, talvez. Um gentio, vamos lá, um gentio. Mas Jesus fala que o próximo é um samaritano. Mas certo, samaritano. E quem era o samaritano? Inimigo número 1. Alguns textos rabínicos que eu estou lendo lá do seminário dizem que os judeus consideravam os samaritanos como uma escória, um cachorro, os piores da sociedade da época, miseráveis, desprezíveis. Jesus usa o samaritano na parábola para provocar. Certo samaritano, viajando, veio até ele e, preste atenção, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. Quero falar sobre isso aqui. Samaritano, desprezível, inimigo número 1 do judeu, número 1, vai ajudar o homem na estrada. Esse samaritano também tinha uma boa desculpa para não ir ajudar. Por isso que eu vou entender o contexto. Se este samaritano, como ele fez, ajudou e levou este homem, cuidou dele, colocando ele no lugar onde ele pagou, um denário é igual a um salário dia da época. Diz o texto que, além de ter cuidado, ele deu 2 denários. E falou que se gastasse a mais, na volta, ele daria para aquele homem que estava cuidando dele naquele hotel da época. Diz
diz o contexto dessa história, pasma, que se uma pessoa que você, ainda mais o samaritano, morresse aos seus cuidados, primeiro, a família do morto ia atrás do quem cuidou para matar, assassinar legalmente quem cuidou desse morto, porque quem garante que ele não morreu pela sua falta de cuidado? Segundo, se ele não encontrasse a pessoa, eles poderiam matar a família deste cara que cuidou. Irmãos, ele não só colocou o dinheiro dele, ele não só colocou o recurso dele, o vinho e o azeite, que tinha aspectos medicinais da época, mas Jesus usa nesse texto também para lembrar que vinho e azeite era uma oferta de libação, que o próprio Cristo foi na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele colocou a sua oferta religiosa ali também, cuidando daquele homem. Correu risco de morte. Teria uma boa desculpa para não fazê-lo. Mas, diferente do sacerdote e diferente do levita, ele foi movido. E aqui o verbo no grego é mais ou menos o que Jesus vai provocar agora para aquele mestre da lei. Mover significa você ir ao encontro de alguém. Qual foi a pergunta do mestre? Eu não faço porque eu não sei quem é o meu próximo. Vamos ver. Aí tem o que eu acabei de falar para vocês, né? Pode dar sequência, versículo 35. Pode dar sequência, que eu já falei isso, os denários. Aí vai. Jesus, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo? Lembra da pergunta dele? Eu não faço porque eu não sei quem é meu próximo. Olha como Jesus mudou a pergunta do homem. Ele falou assim: qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse, o mestre da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Quem é o seu próximo? Deus tem movido os nossos corações. Nós que estamos aqui, diferentes de algumas pessoas que agora podem estar na sua casa assistindo o Fantástico ou assistindo o jogo do Vasco da Gama. Está ganhando. Estava ganhando na de casa. Eu sou flamenguista. Estou torcendo para o Vasco. Eu quero pegar o Fluminense. E perdeu hoje. Então, diferente das pessoas que estão nas suas casas, estamos aqui. E voltamos a estar aqui para aprender do Evangelho. Então, me causa estranheza às vezes, irmãos, que este Evangelho que a gente tem aprendido aqui não muda a gente. Mover a gente com um olhar de compaixão, às vezes para ajudá-lo. Às vezes a gente está sendo igualzinho, cara, o mestre da lei, que a gente é muito bom de adorar a Deus. Quem a gente não vê.
Mas o próprio texto bíblico nos motiva e nos orienta a servir a Deus através de servir ao próximo, que a gente vê. Lembre-se que Jesus falou o seguinte, que é uma advertência para mim e para você, que naquele dia do juízo, que todos nós iremos prestar contas, alguns irão até Jesus e dirão, 2 pontos. Jesus, eu estive aqui, eu adorei o seu nome, eu expulsei demônios. Lembre-se que nesse texto, o contexto é mais ou menos o que Jesus provoca esse dever. É um religioso que tem um contato só com Deus. Só que não entendeu ainda que tem outra parte. Aí Jesus olha para aquele e fala assim, você fez tudo isso, meu nome, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Aí Jesus vai falar aqui, mas quem é aqui Jesus? Que eram as pessoas que eram discípulos seus. Aquele que deu um copo de água para um pequenino que visitar presos, cuidar dos órfãos, de viúvas. Quem cuidar desses pequenininhos é como se estivesse cuidando de mim. Fé sem obras é morta. O próprio Tiago, certa vez, escreveu sobre isso, e isso aqui me provoca, né? Tiago, capítulo 4, 17. Portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu não faço para ser salvo. Eu faço porque eu sou salvo. Amém? Quem é o seu próximo? Pergunto novamente. Deus tem convicção para me trazer essa mensagem nesta noite. Deus tem mostrado para a sua vida 1, 2, 3, às vezes até família, que você precisa cuidar dessas pessoas. E não é o pastor que está dando. É Deus que está te dando a compaixão que aquele homem tinha e teve para cuidar daquele homem. E para isso, a primeira coisa que Jesus provoca é vendo-o, foi movido de tamanha compaixão. Falta compaixão para mover os nossos corações para ajudar outros. E isso é uma provocação que eu trago para os irmãos, que isso tem sido para a minha vida. Um confronto para continuar servindo ao Senhor, além do tempo, além desse momento maravilhoso que passamos aqui nesta noite. Mas eu estou pensando no meu amanhã. No meu amanhã, Jesus vai me colocar diante de desafios, onde o próprio Espírito Santo vai fazer isso comigo e com você. Preste atenção nisso, de colocar esta mensagem em prática. E lá no outro domingo, ou quando eu voltar aqui, se Deus me permitir, você vai falar, Marcelo, é verdade. Cristo me moveu de compaixão e eu servir ao outro. Eu não liguei para ninguém para ajudar. Foi Deus que moveu o meu coração naquele momento para ajudar aquela pessoa. E queridos, essa é a igreja viva. Porque na medida que você é exemplo, é Jesus, você vive o reinado de Deus na sua vida, quando você começa a pregar, esse evangelho faz efeito. Não é teoria só, não é blá blá blá, não é falácia. É vida verdadeira, de
compaixão com o nosso Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. E que Deus te ajude, como eu peço isso para Ele, para a minha vida, a seguir o caminho de Jesus e o jeito de Jesus, conforme a vontade de Jesus, para que cada dia seja mais parecido com Ele, para a honra e glória do teu nome. Amém? Vamos ficar de pé para a gente agradecer ao Senhor nesta noite. Eu queria tanto que meu esposo cantasse agora. Canta aqui, irmão. Eu vou orar e depois a gente vai ficar sentado. Aí a minha esposa vai estar louvando ao Senhor. E nessa oração, eu vou, isso eu acho sempre, eu sempre faço na minha igreja, é voluntário. Eu vou me colocar de joelhos. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Se você quiser ficar sentado, fique sentado. Se quiser ficar de joelhos, fique de joelhos. Mas eu vou me colocar de joelhos nesse momento dessa oração, tá bom? Para que você fique à vontade. Cristo, eu suplico ao Senhor que tu possas ter misericórdia de nós, como igreja, porque nós precisamos reconhecer que a cada dia, ao olhar para o Senhor como o nosso verdadeiro modelo, nosso exemplo maior de cristão, em alguns momentos a gente tem falhado, Senhor. Eu tenho falhado. Eu te peço, perdoe-me, Cristo. Perdoe a minha vida, perdoe os pecados, os nossos pecados, de negligência e de falta de compaixão, e de viver, às vezes, dando desculpas, se auto-justificando, para não fazer a tua vontade, que é servir ao outro, amar o outro. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos melhor. Nos ajude a sermos luz e sal nesta geração. Além do templo, Senhor, além do domingo, além das quartas, além dos dias que nós nos reunimos, que a cada dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, aonde quer que pise a planta dos nossos pés, que possamos viver o reinado de Deus aqui e sermos mais parecidos com o Senhor. Nos ajude. Sem ti, Jesus, nada podemos fazer. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Ajude-nos como igreja. Abençoe, fortaleça e cada vez mais fale o nosso coração. E que o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra, que é fiel para cumprir na minha vida, na vida dos irmãos dessa igreja, continue a falar aos nossos corações, ainda hoje e durante toda essa semana, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eu oro em Cristo Jesus. Amém.